Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje, vamos conhecer o Museu Nísia Floresta, que fica no Rio Grande do Norte, na cidade de Nísia Floresta, Praça Coronel José de Araújo, 135. O Rio Grande do Norte é conhecido por suas belezas naturais. Natal, a capital potiguar, é a cidade mais visitada do estado. Suas praias ensolaradas e dunas, que são pura diversão, atraem turistas brasileiros e estrangeiros durante todo o ano. Mas o que muitos turistas não sabem é que bem perto de Natal existem outras belezas escondidas. São histórias ainda pouco conhecidas fora daqui e que vão ganhando voz graças a espaços como o Museu Nísia Floresta. O Museu Nísia Floresta é resultado de um amplo processo de mobilização comunitária e da população do município. Grande reivindicação da população era ter um museu, um espaço de preservação e difusão da memória e história da escritora Nísia Floresta. Antes da criação do museu, salas para exibição de cinema, exposições culturais e oficinas de arte eram somente um sonho para os moradores da cidade de Nísia Floresta. Mas sonhos muitas vezes se concretizam, e esse ganhou até nome, Museu Nísia Floresta, o museu que tem as características de um museu comunitário, um espaço criado para valorizar a cultura local, onde o ponto forte é a participação da comunidade. Ele está estruturado de duas formas, dois grandes eixos. Uma parte é dedicada à história e memória da escritora Nísia Floresta. Uma outra parte é para possibilitar o acesso da população aos bens culturais e aos meios de produzi-los. Sejam bem-vindos, venham conhecer essa casa de cultura dedicada à memória de Nísia e aos bens culturais da nossa região. Antes, a pergunta que não quer calar. Quem foi Nísia Floresta? Nísia Floresta Brasileira Augusta nasceu, na verdade, Dionísia Gonçalves Pinto, mas adotou esse pseudônimo quando começou a escrever livros e atuar em causas como o feminismo, a abolição da escravatura e a defesa dos direitos indígenas. Filha mais célebre de Papari, depois de sua morte, a cidade adotou seu nome como forma de homenagem. Vamos conhecer mais de perto agora a mulher que inspirou o museu. Dionísia era uma mulher de pensamento libertário e não era por acaso. Filha de um advogado português, a sua família também estava à frente do seu tempo. O escritor e viajante Henry Costa, em visita à casa da família de Nísia Floresta, relata um pouco disso. Ele se surpreendeu a ser recebido pela personagem feminina da família, a mãe de Nísia Floresta, porque geralmente quem recebia o visitante era a figura masculina, o pai da família. Ele também, nesse relato, ele mostra os costumes e o modo de viver da família de Nísia. Eles praticamente comiam deitados porque faziam suas alimentações em esteira e pouco utilizavam talheres. Dionísia casou-se a primeira vez aos 13 anos de idade, mas logo se separou. Esse foi um fato marcante que a fez romper com todos os padrões da época, porque ela se separa e volta a morar com os pais. Devido a perseguições ao seu pai, que era advogado português, a família se muda para Pernambuco. E é lá que, aos 18 anos, Nísia Floresta conhece seu grande amor, Manuel Augusto Faria da Rocha, pai dos seus filhos. E é em Pernambuco que Nísia Floresta tem o primeiro contato com os ideais liberais do século XIX, o que vai marcá-la por toda a sua vida. A Sala Amarela expõe uma linha do tempo que indica os principais acontecimentos da vida da escritora. Como podemos citar a morte do seu grande amor em 1833, a publicação do seu primeiro livro, Direitos das Mulheres e Justiça dos Homens. Augusto falece, deixando Dionísia e os 2 filhos.
Determinada, ela decide mudar-se para o Rio de Janeiro e fundar o primeiro colégio destinado a mulheres, o Colégio Augusto, em homenagem ao seu grande amor. No colégio, ela leciona francês, italiano, latim e inglês. No Rio também atuava como colaboradora dos jornais impressos. Dionísia também começa a fazer conferências abolicionistas e republicanas, pregando a federação dos estados e a liberdade de culto. É na Europa onde ela escreve muitos dos seus livros e retorna para o Brasil também algumas vezes. A escritora morre na França no ano de 1885, vítima de uma pneumonia, e seus restos mortais, no ano de 1954, são trazidos da Europa para o município onde a escritora nasceu. Essa é a foto do baobá, uma árvore africana que está plantada no centro da cidade de Nísia Floresta. Segundo relatos dos moradores, a semente do baobá foi trazida por uma escrava. Essa daqui é Dona Amélia, mais conhecida como Mãe Preta. Foi ela quem trouxe aqui para a cidade a semente do baobá, que ela recebeu como herança de seus pais e plantou aqui em Nísia Floresta. O baobá é uma das espécies vegetais mais antigas do nosso planeta e pode viver até cerca de 6.000 anos. Então, Dona Amélia recebeu também a incumbência de cuidar do baobá aqui na cidade. A valorização da cultura oral, transmitida de pai para filho, é um dos grandes focos do Museu Nísia Floresta. Mas a ideia não é apenas registrá-las e deixá-las no papel, não. Aqui, o que vale é soltar a voz para estimular sua continuidade. As horas de Deus, amém. Padre, Filho, Espírito Santo, essa é a primeira cantiga que nessa casa eu canto. Conta a lenda que há muitos e muitos anos, aqui mesmo nesse local, existia um rio muito longo e caudaloso, onde toda a comunidade pescava e vivia desse pescado. Nós envolvemos a criançada trabalhando com as lendas do nosso lugar. A nossa intenção é que a gente consiga trazer as raízes culturais desse povo para que eles possam conhecer e possam perpetuar essa nossa história. E o povo se organizou em procissão e juntos, todos juntos, saíram cantando e rezando para São José de Mipibu, para deixar a imagem de Nossa Senhora do Ó lá em São José de Mipibu. Uma das grandes preocupações do Museu Nísia Floresta é com a preservação e difusão do patrimônio imaterial do município e de toda a região do Nordeste brasileiro. Por isso que aqui, semanalmente, nós realizamos encontro dos mestres da cultura popular com alunos da escola pública, no sentido de valorizar esse conhecimento tradicional e com isso possa preservar e difundir cada vez mais essa nossa tradição. O museu promove, por exemplo, encontros com o mestre Abaeté do cordel. A literatura de cordel é um gênero literário muito popular no Brasil, especialmente por aqui no Nordeste. É escrito em rimas e geralmente acompanhado de ilustrações. As rimas do cordel nascem, na maior parte das vezes, como relatos orais. Só depois são impressas em folhetos como estes. A literatura do cordel é uma literatura 100% brasileira, né? Nascida aqui na Paraíba com Leandro Gomes de Barros. E aqui é um legítimo representante da cultura brasileira, né? A Rebeca, o pandeiro e o triângulo. A Nísia era feminista, poetisa de primeira, representou muito bem nossa mulher brasileira e na defesa do negro a Nísia foi a guerreira. Cordel 100% brasileiro, ele tem que ter rima, métrica e melodia. O rap, o frevo, o forró, tudo nasceu do cordel. Eu sempre digo aos alunos que vão na Casa do Cordel que eu pago R$100 quem encontrar um cordel no lixo. A prova está aqui, ó. Cordel dos anos 40,
1950. Tem aqui a xilogravura, que é usado na capa do cordel. Eu estava numa cigarreira ouvindo os colegas tomar um refrigerante e eles conversando, o camarada falou de um chifre que tinha levado uma gaia. Aí eu escrevi a Geni do Sertão, que diz assim: me aproximei de você, abrindo meu coração, mas você me recebeu com 4 pedras na mão e antes de me ouvir, foi logo dizendo não. Fiquei pasmo, faltou chão, sem conseguir entender. Correr para os braços das outras foi tudo que eu pude fazer, mas cada boca que eu beijava estava beijando você. O poeta fala por aqueles que têm vergonha de falar, mas todo mundo é poeta. O primeiro verso é quando você nasce, que dá aquele choro no meio do mundo. Todos nós somos poetas. Daqui a pouco a gente vai conhecer outros bens e materiais da cultura brasileira. Agora, de volta ao circuito expositivo. Na sala azul do Museu Nísia Floresta, nós temos uma espécie de útero materno que foi construído para abrigar e homenagear figuras ilustres femininas do cenário nacional e potiguar. Nesse útero nós temos fotografias de mulheres que marcaram época e de mulheres que constroem diariamente a história da comunidade local. Aqui, vocês conhecem alguém? Eu conheço ela. Conhece essa daqui? De onde você conhece? Da nossa cidade? Isso. Então, aqui na cidade, ó, nós temos fotos de mulheres anônimas, mulheres do nosso município, como também mulheres importantes, como Dona Militana Salustino. A Dona Militana, que nasceu no município de São Gonçalo, romanceira, ela recebeu a Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura. Entre tantas outras escritoras, cantoras, cozinheiras, artesãs, nós encontramos também a Celina Guimarães, a primeira mulher a obter o registro de eleitora da cidade de Mossoró. Ela foi a primeira mulher brasileira a ter o direito de votar e ser votada. Alta de Souza, que nasceu em Macaíba, ela é considerada uma das maiores expressões poéticas do nosso país no século XIX. Além de ser mulata, ela era de família de classe média, mas também contribuiu para o nosso cenário cultural. Lucy Garcia, que foi uma aviadora pioneira, ela foi a primeira mulher norte-riograndense a obter a brevetada no Aeroclube. Temos também a Índia Potiguar, Clara Camarão, que lutou junto com seu marido, Felipe Camarão, contra o domínio holandês. Entre as tantas outras personalidades, nós contamos também com a figura de Dona Luzia Dantas, que é da cidade de Currais Novos. Ela fabrica santos em madeira e tem suas peças expostas em vários museus do nosso país. No próximo bloco, vamos conhecer outros bens e materiais do Rio Grande do Norte, divulgados e preservados pelo Museu Nísia Floresta. O menino já jogava pra quem te deu cabelo louro. Foi a minha mãe Santana que mandou do seu tesouro. Foi a minha mãe Santana que mandou. Fica aí que eu já volto. Estamos de volta a Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte, para continuar nossa visita ao Museu Nísia Floresta, um museu comunitário criado para valorizar a cultura local. O museu fica nessa casa, construída no século XIX. No memorial da casa do Museu Nísia Floresta, o primeiro registro que nós temos é que a casa foi construída no século XIX e o proprietário, o seu João Batista de Albuquerque Gondim, que era caixeiro viajante, que se instalou no município para fazer seu comércio de ferragens. Depois que ele morou com a família aqui, ele cedeu a casa para sua cunhada, Neomísia Neomila Carvalho, morar sozinha com um papagaio. A casa inteira só para uma senhora e um papagaio estava grande demais. Então, seu João Batista cedeu esta sala em que estamos agora para o funcionamento do primeiro posto médico do município.
Em outubro de 1963, as irmãs missionárias de Jesus Crucificado chegaram ao município de Nísia Floresta e se instalaram aqui para formar a primeira paróquia assumida por mulheres. As religiosas desenvolveram um papel importante e significativo na história da Igreja Católica e também na parte social do município de Nísia Floresta. Em seguida, a casa foi utilizada para repouso dos vigários que vinham semanalmente celebrar missas e também se tornou a primeira casa de formação dos irmãos maristas aqui no município. No começo de nossa visita, descobrimos quem foi Nísia, a mulher que dá nome à cidade e a nosso museu de hoje. Também conhecemos outras mulheres potiguares, fortes e influentes, cada uma a seu modo. E começamos a investigar os bens imateriais da região. Agora, siga-nos com mais descobertas. Vocês conhecem a tradição do boi de reis? Catirina quer, a língua do boi. Catirina quer, a língua do boi. Mas que vou fazer? Meu boi não pode morrer. Mas que vou fazer? Meu boi não pode morrer. O Boi de Reis é uma manifestação cultural que faz parte do nosso patrimônio imaterial daqui, não só do estado do Rio Grande do Norte. Essa manifestação está em todo o Brasil, só muda o nome. O nosso aqui se chama Boi Calemba. O Boi de Reis é uma dança que ela tem uma certa dramaticidade. É uma dança dançada em cordões, ó. Essa fila e essa outra. São os cordões, certo? Que são os galantes. Tem aqui a figura do birico. Tem o mestre, que é o principal. Tem o jaraguá, o bode, a burrinha, a catirina e o boi, que é o principal personagem do Boi de Reis. Menino Jesus da Lapa, quem te deu cabelo louro. Menino Jesus da Lapa, quem te deu cabelo louro. Foi a minha mãe Santana que mandou do seu tesouro. Foi a minha mãe Santana que mandou no seu tesouro. Preservar as nossas raízes, né? E trazer também para as crianças e para os idosos um pouco do Boi de Reis, né? E o Boi de Reis para a gente significa muito, porque desde pequeno, onde eu morava, em Pedro Velho, um interior chamado Cuiterno, tinha um Boi de Reis e onde algum pessoal dos meus irmãos brincava. E a gente trouxe para aqui para Natal, para a gente fazer resgatar também o Boi de Reis em Natal. Essa manifestação popular ela existe há mais de 50 anos, só no comando do mestre Canidé, porque ele já herdou essa manifestação do seu pai, que já por sua vez herdou do pai dele, e é uma tradição que se perdeu no tempo. Nós aqui no museu chamamos o mestre Canidé para que ele repassasse através das oficinas esse conhecimento. E com isso, o museu, aliado com o mestre Canidé e as escolas públicas, tem garantido a manutenção dessa tradição aqui no município de Nísia Floresta. E o Museu Nísia Floresta tem um papel estratégico na divulgação dessas e de outras manifestações aqui no município e região. A premissa do museu é extrapolar a parede institucional. E para que isso aconteça, cada vez mais as oficinas não param de acontecer. Bom dia, gente! Bom dia! Bem, gente, hoje nós vamos fazer uma atividade de dobraduras. Vocês querem escolher cor? Eu quero rosa. Quem quer rosa? Então vamos pegar o papel, vamos dobrar ao meio, nesse sentido aqui, ó. Dobrar assim ao meio. Bem, é como informação, né, de uma técnica milenar, né, de dobrar papéis, de fazer brinquedo. Na realidade, a gente tem um trabalho mais lúdico, né, construindo brinquedos através da dobradura, no sentido de inserir a criançada, né, numa atividade prática, né, e também lúdica. Esse aqui é o barquinho. E essa é a casinha. E esse é o piano.
Eu não sabia fazer, eu aprendi hoje aqui no museu. Não foi difícil de fazer. O museu também possui exposições temporárias sobre assuntos variados. No dia da nossa visita, estava em cartaz a exposição Vivendo Vida de Engenho, de Mário de Andrade. Essa exposição ela é fruto, né, de uma iniciativa do Ponto de Memória Banguê. Esse Ponto de Memória trata aqui da museologia social aqui na região, trazendo elementos da cultura local, e na oportunidade estamos trazendo um registro, um recorte da presença de Mário de Andrade aqui no Rio Grande do Norte. O escritor modernista Mário de Andrade viajou algumas vezes para o Nordeste na década de 1920. Trouxe na bagagem elementos típicos da cultura popular brasileira. Algumas anotações para novas versões de Macunaíma, além de 800 fotografias. Mário passou aqui na região do Engenho 15 dias. Nesses 15 dias ele desenvolveu atividades culturais, tanto no registro fotográfico e imagético, como também registro em partituras das tradições locais, né? O boi de reis, a dança do coco do Zambê, o coco de Chico Antônio, o coco de Ganzá, né? E outras manifestações aqui da região. E das fotografias que ele tem feito aqui, uma das mais importantes é essa aqui no município de Nísia Floresta, em que ele fez questão de pousar diante do monumento dedicado à Nísia Floresta, né? E aqui esse monumento que é tombado pelo IFAM, que é o frontispício do cemitério de Areis. E essa capela também é muito importante, que fez parte de um ocorrido aqui, uma chacina, né, que houve, e nessa época não havia a restauração, eram ruínas, então um grande registro. E outro que nós podemos apontar seria essa edificação, que ele faz um comentário, um comparativo com o modernismo, né, dizendo que não deve nada ao modernismo, e hoje não existe mais. Está registrado aqui nesse trabalho que Mário realizou na região. Então, a importância dessa exposição é trazer esses elementos da cultura local, associado à nacional, né, à presença do poeta, do estudioso da cultura popular aqui no estado. O Chama Zambê é uma mostra que fez parte da Primavera dos Museus e foi feito aqui o registro dos movimentos, né, dos batuques, e aqui nós temos elementos dos instrumentais que é usado nesta dança. É uma dança praticada basicamente por homens, né? É feita no terreiro da fazenda, enfim, no terreiro da casa. É uma prática bem antiga, né? Que eles esquentam o tambor com a chama e o fogo serve para esticar o couro e aí eles começam a dançar. É uma dança de roda. Essa exposição fotográfica é parte do mapeamento visual produzido por crianças, adolescentes e jovens de Nísia Floresta. Esse é um dos resultados da oficina de fotografia e patrimônio cultural realizado pela ONG Secop. Na oficina, os participantes aprendem a exercitar o seu olhar sobre a realidade e retratam através das lentes o patrimônio cultural, o arquitetônico, as belezas naturais e o patrimônio imaterial. Essa oficina também resultou numa série de produtos que estão expostos no museu, como camisetas, blocos de anotações e principalmente a primeira série de cartões postais do município. Um dos diferenciais do Museu Nísia Floresta foi dar oportunidade a alunos de escola pública no que se refere a trabalhar com audiovisual. Aqui no museu nós educamos alguns alunos para que eles possam se inserir no mercado de trabalho, dando oficinas de fotografia, de audiovisual. A oficina de audiovisual dada pelo museu traz muitas oportunidades para os jovens. Eu e os alunos que estão aqui temos outro olhar sobre as imagens que nós vemos e damos mais importância para tudo que está ao nosso redor. Nós incentivamos os alunos a produzirem seus próprios trabalhos, seus próprios documentários e captarem essa essência que existe aqui em Nísia Floresta, que é a essência da cultura popular. Esse é um dos fortes do Museu Nísia Floresta. Mãe! Oh, meu filho, bote ele na gaiola, senão ele vai fugir. Foi com alegria e satisfação que nós recebemos a visita de todos vocês ao Museu Nísia Floresta. O museu é esse espaço que está de portas abertas para crianças, adolescentes, jovens e o pessoal da terceira idade. Um espaço de conhecimento e cidadania, de cultura e educação. Volte sempre. Viu?
somos todos bem-vindos. O Museu Nízia Floresta está sempre de porta aberta. Então aproveita e anota o endereço. Praça Coronel José de Araújo, Nízia Floresta, Rio Grande do Norte. Tchau, pessoal, e até o próximo museu! A Baeta é do Cordel, esse cara aqui sou eu. Estou em Nízia Floresta, nesse programa meu e seu, que todo mundo conhece, conhecendo o museu.